Uma das coisas mais importantes que um jogo pode ter é uma comunidade ativa e engajada. E tem diversas formas de fazer isso, indo de fazer um jogo apelativo e entende isso como quiser, ou fazendo um jogo que agrade as pessoas, seja pelo visual ou pelas mecânicas. Mas acima disso tudo, tem uma forma que um jogo pode engajar bastante com os jogadores. E essa forma não é nada mais, nada menos do que simplesmente fazendo mods pra ele. E os mods sempre foram extremamente comuns em jogos, principalmente nos de computador. E um dos primeiros jogos a serem modificados, que pelo menos tem data, é o Wolfenstein 3D, em 1997. E é bom ressaltar que não tinha uma forma oficial de modificar esse jogo, mas as pessoas conseguiram futricando nos arquivos dele. E com isso, essa comunidade de mods nascia. E nos mods desse jogo se encontravam das diversas coisas, mas as que mais tiveram destaque foi mudar os gráficos e as fases do jogo. E com isso foi habilitado diversas coisas a serem feitas, desde remasterizar o jogo completamente, fazer o jogo ficar difícil com áreas novas, retirar bugs do jogo e por aí vai. Mas o mais insano disso é ver que justamente por causa de mods de Wolfenstein 3D, um jogo inteiro foi criado na base dele. Um jogo que hoje em dia é um referencial nos FPS, que é a Super Arca de Noé em 3D. Sim, esse jogo existe, mas na verdade eu estou falando de Doom. Esse jogo realmente dispensa qualquer tipo de apresentação. E o mais engraçado é que praticamente a mesma coisa aconteceu com Doom, fomentando uma comunidade de mods tão grande quanto a de Wolfenstein. E aqui eu poderia simplesmente entrar em uma vertente gigantesca de como os mods são uma porta de entrada e serve de inspiração para diversas pessoas novas que querem se aventurar no mundo dos jogos, e como é ótimo que os jogos sejam open source, ou que ao menos tenham formas de modificar eles, e como isso pode aumentar a longevidade de um jogo, e como isso raramente vai ter um custo grande, mas que vai ter benefícios extremamente altos. Mas eu vou deixar esse assunto em específico para outro dia, então já vai se inscrevendo no canal aí para não perder esse vídeo. Com a criação de mods e a popularização dos mesmos com esses dois jogos, foi criada uma cultura de mod praticamente, com as pessoas pegando um jogo que foi lançado para PC, ou nem isso às vezes, e colocando literalmente de tudo nele, tornando o jogo praticamente irreconhecível. E agora que o vídeo começa de verdade, provavelmente um dos jogos que é um referencial no quesito de mods é GTA San Andreas, a ponto de ser vendido jogos piratas, obviamente, com mods que tornam o jogo totalmente diferente, como GTA de qualquer personagem existente, GTA no Brasil, ou acreditem ou não, GTA V para PlayStation 2. Quem fez isso é um gênio do marketing, Jesus Cristo. Enfim, por algum motivo que eu realmente não sei, GTA San Andreas com total certeza foi um dos jogos de consoles mais modificados de todos. E aqui a gente entra numa vertente de modificação que não quer realmente melhorar o jogo de alguma forma, mas sim até quebrar ele. Por mais que isso tenha acontecido basicamente com o GTA San Andreas, que seja adicionando desde o Goku até o Rio de Janeiro no jogo, ainda assim existem jogos que se baseiam muito bem em mods, e esse jogo é Left 4 Dead 2, que sinceramente esse jogo só é jogável com mods, tipo, de verdade, eu duvido que exista uma pessoa no mundo inteiro que já jogou esse jogo sem mods. E eu tenho diversas memórias com esses jogos, de eu e meu amigo só juntando e estourando esse jogo de mods, de tudo que é possível, até o jogo ficar literalmente irreconhecível, e no final de tudo, a gente ser todas as garotas de K-On! Sim, é exatamente isso que você ouviu. Nós éramos garotas de K-On! Lutando contra Pokémons. E todas as memórias que eu tenho com esse jogo se derivam disso e não são tão diferentes disso. Isso foi uma iniciativa muito foda da Valve de dar suporte e palco para a criação de mods, fazendo toda a experiência desde fazer um mod até jogar ele ser extremamente boa e simples. Isso não é só de um jogo, mas sim de quase todos os jogos que ela tem. Sério, existe um mapa de CS que transforma o jogo em um RPG, e eu não tenho ideia como fizeram essa porra. E isso obviamente fomenta uma comunidade incrível em torno dessas criações e dos jogos. E tudo isso faz muito sentido, até porque todos os jogos da Valve são mods de outros jogos, e enfim. E eles até deixam a engine de graça para as pessoas baixarem e usarem ela, sem obviamente falar do Gmod, é claro. Mas enfim, eu acho que atualmente o melhor e mais claro exemplo de como a comunidade de mods pode aumentar em muito a popularidade de um jogo vem em Friday Night Funk. E eu não sei se vocês lembram desse jogo ainda, mas enfim, Friday Night Funk foi uma demo lançada no final de 2020. O jogo era bem simples, sendo um jogo de ritmo que, sendo sincero, tem muito carisma na verdade.
comunidade. E esse carisma fez o jogo ficar extremamente popular na cena indie da época. E os criadores do jogo foram semanalmente adicionando mais e mais estágios nos jogos, até que as pessoas descobriram que o sprite do personagem principal tem 4 frames e que o jogo era praticamente open source e 1 mais 1 é 2, então se eu editar esse sprite aqui, eu tenho um personagem inteiro dentro do jogo. E bem, o jogo que era assim, com alguns mods, ficou assim. Por esse jogo ser extremamente fácil de ser modificado, isso abriu portas para todo tipo de pessoa poder contribuir pro cenário de mods. E meu amigo, esse cenário se desenvolveu muito rápido. Em menos de 4 meses, o jogo ficou completamente diferente da sua base. Isso fez FNF ficar extremamente popular, já que tinha literalmente qualquer personagem dentro do jogo. Isso fez com que o jogo abrisse um Kickstarter para ser lançado e eles arrecadaram mais de 2 milhões de dólares, sendo que o jogo no início estava pedindo míseros 60 mil para ser lançado. Isso é muito foda, e mais da hora disso é ver que o jogo ainda vai ser aberto a modificações oficialmente. E outro jogo que com certeza vale a menção aqui é Geometry Dash, que durante o tempo esse jogo abriu tantas portas para modificações que os caras simplesmente já transcenderam a própria engine do jogo, fazendo ele ficar 3D. E se eu me lembro bem, eu vi um cara que fez um jogo de labirinto em 3D em primeira pessoa dentro do jogo base. Isso é muito bom de se ver jogos que prezam por uma comunidade ativa e dão tudo o que ela precisa para se florescer em algo maior do que até o jogo em si. E nessa vertente toda eu tava falando só de uma parte dos mods, que é essa parte mais de brincadeira e querer deixar o jogo mais divertido em si. Mas ao mesmo tempo que existe essa metade, existe outra que justamente é a parte da comunidade que preza em consertar o jogo e adicionar novos elementos a eles. Obviamente não inventando tanto quanto colocar personagens de Keion, mas vocês entenderam. Um jogo que é referencial nisso é Skyrim e Fallout, que ambos são feitos pela Bethesda e que ambos foram jogados pra Cristo, mas que ambos também foram acolhidos pela comunidade, onde não só fizeram mods brincando com o jogo, mas também mods onde eles fazem patches no jogo, já que a Bethesda não é lá muito boa com isso. Isso é muito foda de ver, de verdade, porque só mostra o grande amor que a comunidade tem com um certo jogo. Independente se ele é todo quebrado e desgraçado, tem pessoas que realmente vão se dedicar e às vezes até aprender a programar somente pra deixar um jogo bom. E isso é muito lindo de se ver de certa forma. E a gente já chegou em um ponto onde literalmente é impossível não existir mods de algum jogo. Tipo, realmente não tem como não ter. E não é como se isso fosse ruim de alguma forma, muito pelo contrário. Os mods só vão trazer benefícios a cada jogo. E ver desenvolvedoras como a Gear for Breakfast, que fizeram Red in Time, literalmente fazendo um concurso de melhor mod para um jogo, é incrível. E obviamente tem a parte onde os desenvolvedores repudiam isso de toda forma possível, o que é estúpido no mínimo, mas Nintendo, né? O vídeo vai ficando por aqui, tem muito mais coisa que eu deixei passar e que eu poderia ter falado, mas eu vou deixar por aqui. Outro dia eu volto nesse assunto e deixe nos comentários algum mod que você gosta ou algo assim. Se você quiser deixar uma experiência com mods, é interessante. Tchau.